Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para auxiliar os alunos do oitavo ano na correção das atividades da página 103 e 104 do livro didático Araribá mais Geografia do oitavo ano, para que isso possa ser passado em sala de aula e auxilie quem fez essas atividades a conseguir fazer a correção. Certo? Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo bem tranquilo porque é apenas correção, certo? A primeira pergunta ela vai questionar quais são os dois critérios mais comuns de regionalização do continente americano. Se a gente for observar e voltar no capítulo do livro, nós vamos perceber que as duas formas mais comuns de se regionalizar é a regionalização por critério geográfico, que leva em conta a localização do continente americano, dos subcontinentes, e a regionalização por critérios histórico, cultural e socioeconômico, que leva em conta o jeito como cada país foi formado, certo? E aí, para essa resposta, eu tenho aqui, que os critérios mais comuns são os que se levam em conta os aspectos geográficos, dividindo-se o continente em América do Norte, América Central e América do Sul, e os aspectos históricos, culturais e socioeconômicos, dividindo em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, se você colocou aspectos geográficos, América do Norte, Central e do Sul, e aspectos históricos, culturais e socioeconômicos, América Latina e Anglo-Saxônica, tá certo. Se você inverteu, também não tem problema nenhum, certo? A segunda pergunta, voltamos lá para frente, ela vai perguntar aqui o seguinte: que características marcam o continente considerando a sua extensão norte-sul? Bem, gente, a América como um todo, o continente americano, tem uma gigantesca extensão norte-sul. A gente tem diversas formas de relevo, tem vários climas, porque o continente passa por várias zonas térmicas, como eu já expliquei para vocês em outro vídeo que vocês assistiram. Então, uma boa resposta para essa pergunta, quais características marcam o continente considerando a sua extensão norte-sul, seria essa: graças a essa grande extensão, o continente é marcado pela variedade de climas, solos e formações vegetais. Se você quiser, pode acrescentar relevo, formas de relevo aqui também. Mas o ponto-chave é clima. Como o continente está em várias zonas climáticas diferentes, pega desde da zona polar do Ártico, pega a zona temperada norte, pega a zona tropical, pega a zona temperada sul, nós teremos uma grande variedade de climas e isso acaba causando diferentes formações vegetais, acaba ocasionando diferentes paisagens, certo? Se a gente chega na 3, a 3 é bem simples. Quais potências europeias iniciaram a colonização da América? Em que século isso ocorreu? Gente, as grandes potências foram Espanha, né? Portugal, colonizou o Brasil, Inglaterra, Países Baixos ou Holanda e a França. Começou quando? Nos séculos XV e XVI, em torno dos anos 1400 para 1500. A 4 prova diz o seguinte: leia o texto, observe a imagem e faça o que se pede. Patrimônio da Unesco, cidade faz você pensar que está em outro país, entre ruas charmosas, monumentos preservados e lembranças de origem francesa. A província de Quebec chama de parques nacionais suas áreas protegidas, tem uma Assembleia Nacional e fala predominantemente francês. A região parece mesmo em outro país. Essa impressão ganha um certo ar de realidade quando se chega à capital, a pequena Quebec. 4A. Em qual país se localiza a cidade apresentada? É Canadá, pessoal. De acordo com a regionalização da América por critérios históricos, culturais e socioeconômicos, em que região do continente esse país está localizado? Essa tá fácil, né? No Canadá, está localizado, é um país da América anglo-saxônica, certo? Já a B vai perguntar o seguinte: quais são as particularidades da província de Quebec em relação ao restante do país? E aqui nós temos que o leste canadense foi colonizado pela França e herdou traços da cultura e da arquitetura francesas. Nessa região fala-se francês, língua considerada um dos idiomas oficiais do Canadá graças aos hábitos da província de Quebec. Então, se você colocou que o Quebec tem a particularidade de ser colonizado por francês, ter arquitetura francesa e falar a língua francesa, a sua resposta está correta, não precisa necessariamente ser nesta ordem.
A 5 diz assim, ó: o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja na próxima década. Enquanto o aumento da produção de milho será impulsionado principalmente pela América Latina, de acordo com o novo relatório de perspectivas agrícolas 2017-2026. Então esse texto está dizendo que em pouco tempo o Brasil ultrapassa os Estados Unidos na produção de soja e a produção de milho vai aumentar ainda mais. O cultivo em grande escala do grão mencionado no trecho da reportagem, que é a soja, contribui principalmente para a devastação de quais tipos de vegetação nos Estados Unidos e no Brasil. E aí aqui as 5 nós temos que são pradarias nos Estados Unidos e cerrado no Brasil, que são as savanas americanas, né? Que são largamente utilizadas para a agricultura e acabam sendo devastadas para a produção. Caracteriza a diversidade de povos e culturas presentes no continente americano. Em outras palavras, como é que a cultura, como é que essa cultura surgiu, como é que ela foi formada? Vamos ver a resposta que eu tenho aqui para vocês. A diversidade de povos e culturas no continente americano está associada aos variados povos já existentes nessas terras e à fusão com povos de outros continentes, como os colonizadores europeus e os africanos trazidos na condição de escravizados. Em outras palavras, o povo americano como um todo foi formado por europeus, por africanos trazidos como escravos e também pelos nativos que aqui já existiam, certo? Continuando. No lugar onde você mora, é possível observar quais influências de grupos americanos. A cultura no sul de Santa Catarina é fortemente marcada pela influência europeia, embora em vários aspectos, como nas palavras, no folclore e na culinária, é possível perceber influências indígenas. O Brasil, ele é um país formado por influências indígenas. A 8. A 8, gente, não tem como eu fazer a correção aqui, porque você vai ter que elaborar um mapa ilustrando a língua falada em cada país do continente. De que forma que você vai fazer isso? Você vai fazer algo parecido com esse mapa aqui, ó. Na verdade, você pode fazer quase uma cópia, só escolhendo as cores que você vai escolher. Esse mapa aqui é o mapa dos idiomas oficiais da América, certo? E através desse mapa você consegue confeccionar o seu. E aí a 8 você já responde por ali. Continuando, para a gente chegar no fim, eu tenho aqui a 9. A 9 vai dizer o seguinte: compare os mapas esquemáticos abaixo, que são os croquis, um representando as linhas de metrô da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e outro representando o metrô de São Paulo. Em seguida, responda as questões. Esse de cima é o metrô de Nova York, com um número considerável de linhas. Esse de baixo é o metrô de São Paulo, com um número bem menor de linhas, certo? Comparando os dois croquis e considerando a população residente em cada cidade, isto é, 12 milhões de pessoas em São Paulo e 8 milhões em Nova York, que são em 2017, é possível afirmar que ambas apresentam uma rede metroviária adequada? Claro que não, né? Se você olhar, São Paulo tem uma rede metroviária muito menor do que Nova York, embora tenha uma população bem maior. Então, olha a resposta que eu coloquei. Como a população de São Paulo é superior à de Nova York, seria de se esperar que a rede metroviária de São Paulo fosse maior. Porém, o que se vê é uma rede menor, fruto de menor investimento e da economia geral mais fraca. Claro, o Brasil ele não investiu da mesma forma que os Estados Unidos na infraestrutura. Nova York é uma cidade que tem uma estrutura maior do que São Paulo, embora tenha uma quantidade menor de habitantes, e isso se reflete não só na rede metroviária, mas em todos os outros serviços. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco corrido, mas você vai pedindo aí para o seu professor que vai lhe acompanhar, ou a sua professora, ir pausando. Na medida que você precisa copiar as respostas das perguntas, você vai pausando, certo? Vão pausando o vídeo e vai corrigindo, mas não deixa de corrigir, porque vai ser muito importante nas próximas atividades avaliativas. Espero que você tenha gostado e eu fico por aqui. Tchau, tchau.